Então, pessoal, no caso aí, dando sequência ao curso de Capelania Civil Humanitária 2026, nós falamos, né, nas aulas anteriores, falamos sobre o aconselhamento pastoral, né? Então, só para recapitular, para a gente poder dar sequência, o aconselhamento pastoral, ele, no caso, nós temos, uma vez aprendido sobre o que é a capelania, né, o que é a capelania, que seria, no caso, capelania, é um serviço espiritual, que é oferecido para pessoas em situação de crise no ambiente de internação coletiva. O que seria o ambiente de internação coletiva? Creches, hospitais, parlamento, empresas, casas de recuperação, casas-lares, que era as ILPI, né? Também ambientes, né, autarquias públicas. Então, ali, o capelão, ele tem a responsabilidade de oferecer um serviço espiritual, ou seja, assistir religiosa, espiritual e socialmente o ser em crise. Essa é uma responsabilidade muito importante do capelão. Lembrando que o serviço de capelania, ele deve ser oferecido sem proselitismo. O que seria proselitismo? A imposição da sua fé. Isso não pode acontecer. Então, o capelão ele tem que levar uma mensagem de fé, de consolo, de esperança, de paz, de alegria, palavras de afirmação, ajudar aquela pessoa que está passando por aquele momento difícil a vencer aquele mal, a lutar contra aquela crise, mostrar para ele, através da sublimação, que é a arte de reorientar as nossas angústias, mostrar para ele a importância dele ressignificar a sua dor, seus dramas, suas lutas, seus dilemas, e oferecer a ele cuidados especiais, acompanhando essa pessoa nas suas batalhas contra os seus gigantes pessoais, contra as enfermidades, os vicissitudes, problemas que aquela pessoa esteja enfrentando. Então, o capelão ele tem essa responsabilidade. Durante o período em que o capelão estiver assistindo religiosamente vidas, pode ser necessário que ele responda algumas questões, questões cruciais, questões difíceis que venham surgir na mente daquele ser em crise. É onde se faz necessário o aconselhamento pastoral. Então, nós temos a assistência religiosa, nós temos a assistência espiritual e temos também o aconselhamento pastoral. Na assistência espiritual, nós levamos fé, consolo, esperança, palavras de afirmação para pessoas que têm a nossa mesma fé. Na assistência religiosa, nós levamos mensagem de fé, consolo, esperança, palavras de afirmação, ajudamos essa pessoa a lutar contra suas mazelas, suas dores, os problemas que ela estiver enfrentando, porém respeitando a religião daquela pessoa, respeitando a fé daquela pessoa, muitas das vezes diferente da nossa, do capelão. Como a nossa capelania é civil, essa preocupação ela deve ser respeitada, deve ser seguida à risca, sem fazer o proselitismo, ou seja, sem impor a nossa fé àquela pessoa que está passando por aquele problema difícil, que tem uma fé diferente da nossa. Então, isso seria configurado proselitismo quando há essa imposição da fé. Assistir religiosamente ou espiritualmente pessoas sem a permissão delas ou sem a permissão dos seus familiares. Então, respeitar isso é muito importante, é um princípio básico da capelania. Quando nós aprendemos o que é a capelania, quando nós aprendemos o que é um serviço espiritual, serviço religioso e aconselhamento pastoral, nós entramos em outro estágio da capelania, que seria, no caso, o estudo da medicina psicossomática. O que seria nessa psicossomática? A psicossomática é a ciência que se propõe a estudar e ajudar o ser humano, tanto em seus aspectos psicológico quanto corpóreo. No caso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre a interação psicossomática
tanto na produção da doença quanto na promoção da saúde humana. Então, vamos lá, vamos estudar o que seria, no caso, essa medicina psicossomática. Depois de estudarmos como o capelão deve oferecer esse aconselhamento pastoral dentro do exercício da capelania, agora nós vamos estudar a medicina psicossomática, o que seria, no caso, essa medicina psicossomática. De acordo com a Associação de Medicina Psicossomática, a medicina psicossomática é um campo científico, cujo conceito central é que a mente e o corpo são aspectos integrais dos aspectos da função humana. Ou seja, o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Não é? O ser humano ele é corpo, alma e espírito. A medicina psicossomática estuda as relações do meio biopsicossocial do ser humano e sua relação com a saúde e a doença. A medicina psicossomática ela contribui de maneira muito importante para o cuidado de pacientes, não só com doenças psiquiátricas, como outras comorbidades médicas de uma maneira geral. Então, o capelão ele tem que ter o conhecimento da medicina psicossomática, porque quando ele conhece um pouco dessa matéria tão importante, ele fica mais fácil para ele poder assistir religiosa, espiritual e socialmente ser em crise. O ser humano como corpo, ele tem a recepção, o instinto e a expressão da sua vida. Na alma ele tem a mente, a vontade, a emoção, o desejo, capacidade volitiva, capacidade cognitiva. E no espírito ele tem a intuição, a consciência e a comunhão. Então, na verdade, é como se o corpo ele tem as suas faculdades, visão, tato, paladar, olfato e audição, tudo isso é afetado pelas doenças. Na alma nós temos a capacidade cognitiva, a capacidade volitiva, as emoções, tomar de decisões, sentimento, razão, que são afetados também pelas doenças. E também nós temos no espírito a faculdade do espírito, que é a fé e a consciência, que também são afetadas pelas doenças. Entendendo isso, o capelão ele vai ofertar a assistência religiosa de acordo com a vida humana, de acordo com as lutas, de acordo com as lutas, os problemas que aquela pessoa esteja enfrentando. Exemplo de doenças psicossomáticas. Fatores psicológicos e emocionais que podem se manifestar-se através de sintomas físicos. Eu quero apresentar para você uma lista de algumas doenças psicossomáticas comuns que o capelão é importante que ele conheça. Temos a síndrome do intestino irritável, úlceras gástricas, asma, dor de cabeça, dor nas costas. A fibromialgia é também considerada uma doença psicossomática. Psoríase, artrite reumatoide, eczema, hipertensão arterial, tudo isso são exemplos de doenças psicossomáticas. Então, eu quero deixar aqui um exemplo clássico de como uma doença psicossomática ela pode afetar todo o organismo humano. Exemplo, síndrome do pânico. Ela pode alterar todo o corpo. Na verdade, ela pode alterar todo o corpo humano e alterar o funcionamento normal desse corpo, causando somatizações. Só para vocês terem um exemplo da necessidade gritante que o capelão tem de aprender um pouco sobre as doenças psicossomáticas. É importante notar, caro seminarista, que a presença de fatores psicológicos ou emocionais não significa que a doença não seja real ou que não deva ser tratada. Na verdade, a abordagem multidisciplinar ela é muitas das vezes a mais eficaz no tratamento das doenças psicossomáticas, envolvendo tanto o tratamento médico quanto psicológico e psiquiátrico, e até mesmo assistência religiosa, como forma de auxílio o ser em crise. Ou seja, é importante que o capelão entenda que uma pessoa que é portadora de uma doença psicossomática, ou que esteja com uma doença psicossomática, essa pessoa pode ser orientada pelo capelão a buscar ajuda psiquiátrica, psicológica e até mesmo espiritual. Então, o estudo das doenças psicossomáticas é de extrema importância na capelania civil humanitária, porque muitas das vezes as condições da saúde física e mental estão interligadas.
e podem impactar significativamente a qualidade de vida das pessoas que estão recebendo essa assistência religiosa. Ao entender que as doenças psicossomáticas, como que elas interagem no corpo humano, como que elas agem, como que elas afetam o corpo e a mente das pessoas, os capelães civis humanitários podem ofertar uma assistência religiosa, espiritual e social muito mais abrangente, tendo esse conhecimento importante. Os capelães civis humanitários, eles podem compreender melhor as necessidades desse paciente e oferecer uma abordagem mais holística, ou seja, cuidar do corpo, da alma, do espírito, trabalhar a questão do sentimento, das emoções, do psicológico, mas também da fé e da consciência dessa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se um paciente está sofrendo de uma doença psicossomática, o capelão pode ajudá-lo a identificar os fatores emocionais que podem estar contribuindo para o desenvolvimento dessa doença e assim oferecer apoio e orientação para lidar com esses fatores. Eles também podem ajudar os pacientes a encontrar maneiras de lidar com o estresse e também com a ansiedade que podem agravar as doenças psicossomáticas. Além disso, os capelães civis humanitários também, eles podem ajudar essa pessoa ou seus familiares, né, a combater o estigma em torno das doenças psicossomáticas, ou seja, promover uma maior conscientização dos pacientes para buscar ajuda profissional, para tratar das suas condições e também fornecer informações sobre recursos disponíveis para o tratamento das doenças psicossomáticas que tanto faz esse ser em crise sofrer. Em resumo, o trabalho do capelão é muito importante, porque ele tendo esse conhecimento, o capelão ele pode, através do estudo das doenças psicossomáticas, na capelania civil, ele permite que os capelães ofereçam uma assistência religiosa mais abrangente, efetiva, compreendendo as necessidades físicas, emocionais e espirituais dos pacientes. Isto pode levar a melhores resultados, resultados de saúde e uma melhoria da qualidade de vida. A fé trabalhada pode ajudar a aumentar a resiliência desse ser em crise, aumentando a sua força de vontade de continuar lutando pela sua saúde, de continuar lutando para a recuperação da sua saúde emocional, psicológica, e tudo isso através do ser em crise recebendo essa assistência religiosa e espiritual. E agora, finalizando, quero mostrar para vocês algumas orientações importantes, como que o capelão pode ofertar esse serviço espiritual na prática. Como que funcionaria essa capelania na prática? Primeiro, o capelão ele vai ofertar apoio emocional. O capelão pode oferecer uma escuta ativa, acolhimento para pacientes que estejam passando por dificuldades emocionais decorrentes das doenças psicossomáticas. Número 2, esse capelão ele pode oferecer oração e apoio espiritual. Se no caso a visita ou assistência religiosa acontecer dentro do ambiente hospitalar, é importante que esse capelão obtenha a permissão daquela pessoa e também dos seus familiares. É importante que seja assim. O serviço espiritual do capelão, tanto numa unidade hospitalar quanto numa visita domiciliar, ele é um compartilhamento, né, da esperança e da fé em momentos difíceis. É importante também que o capelão, durante a assistência religiosa, ele promova a importância da espiritualidade. O capelão pode ajudar esse paciente a compreender a relação entre o corpo, a alma e o espírito. E a importância da espiritualidade, do cultivo espiritual, a importância da oração, a importância da espiritualidade como ferramenta de cura e também do bem-estar. O capelão também ele pode oferecer informações sobre recursos, né, de saúde mental,
pode oferecer informações sobre serviços, né, de que estejam disponíveis na comunidade, encorajando esse paciente, encorajando essa pessoa que está ali hospitalizada e os seus familiares também a buscar uma ajuda profissional. E o capelão também, ele pode facilitar a comunicação, né, do paciente com a equipe médica, né, ajudando a criar um ambiente de confiança, de respeito mútuo entre o paciente e a equipe médica, facilitando a comunicação e o trabalho, né, dos profissionais ali para poder garantir uma assistência mais completa e integrada. Também é importante que o capelão venha oferecer um espaço para compartilhar experiência. O capelão pode criar um ambiente um ambiente assim, bem respeitoso, dinâmico, um ambiente alegre, para o compartilhamento de experiência de pessoas, né, que já enfrentaram dramas, enfrentaram lutas, dificuldades. Então veja como é importante o estudo das doenças psicossomáticas, porque os estudos da doença psicossomática, eles facilitam muito o trabalho do capelão. Quando o capelão conhece as doenças psicossomáticas, os efeitos no corpo, na mente, na alma, no espírito, no corpo, ele pode contribuir gigantemente para que essa pessoa venha obter um crescimento na sua resiliência, um aumento da sua fé. Não é prometer cura, mas é mostrar para essa pessoa que ele tem um dispositivo dentro dela, que é a fé, que pode muito contribuir para que ela obtenha força para poder lutar contra aquele mal que é a doença. Então nós sabemos, né, para dar um exemplo só da importância da capelania. Por exemplo, um exemplo aqui de uma doença psicossomática e como que o capelão pode ajudar na prática. Por exemplo, artrite. Artrite é uma doença, pode ser considerada como uma doença psicossomática. Está na lista, aliás, dos psicólogos, dos psicanalistas, como uma doença psicossomática. Qual a causa psique somática da artrite? No caso, seria crítica conservada por longo tempo. Ou seja, uma pessoa que vem recebendo uma crítica, ela vai guardando aquela crítica não foi trabalhada, não foi fortalecida a sua importância como ser humano ao ponto de rejeitar aquela crítica, a pessoa alimentou aquilo, gerando mágoa, tudo isso vai gerando, né, uma crítica conservada por longo tempo, vai gerando problema nas articulações, o sangue começa a circular pouco naquelas áreas ali de articulação. Então, tudo isso vai fazendo com que aquela pessoa venha obter estas e outras doenças psicossomáticas também, como câncer, né, que é gerado aí através de inúmeros motivos. Dentre eles, um sentimento que muito facilita. Não estou dizendo que é o fator gerador do câncer, mas pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas, né, que guardam mágoa profunda, tristeza mantida por muito tempo, que não trabalha isso na sua vida. Essas pessoas podem ficar doentes, eles podem até adquirir 1, 2, 3 ou 4, 5 doenças psicossomáticas, doenças que começaram através da mente, pensamentos derrotistas, mágoa, tristeza por muito tempo. Tudo isso pode contribuir, já está provado cientificamente que tristeza mantida por muito tempo, mágoa profunda, irritação com o parceiro próximo, ressentimento, frustração, ódio alimentado ali, tudo isso pode gerar coisas ruins. É aquilo que a gente sempre fala, né? A mágoa, ela é uma má água, né? Ou seja, a mágoa é um líquido ruim, é algo ruim que está dentro do ser humano e que isso vai gerando aí, vai multiplicando, né? Células ruins, multiplicando comportamentos ruins, sentimentos ruins. Tudo isso contribui para o surgimento aí de doenças psicossomáticas. Então, quando o capelão ele leva uma mensagem de fé, de consolo, de esperança para vidas, ele tem
tem cumprido sua missão. Porque quantas pessoas que estão nos hospitais, que estão nas alas, nas enfermarias, nos CTIs, quantas pessoas que estão aí perambulando pelas ruas, que não perdoaram, não liberaram perdão, não tiveram coragem de pedir perdão, de confessar pecados ocultos, quantas pessoas que se rebelaram contra autoridades, quantas pessoas que estão, que brincaram com coisas sérias, que estão aí doentes psicossomaticamente, que não receberam a visita de um capelão, que não tiveram a oportunidade de se reconciliar com aquelas pessoas que eles um dia fizeram mal, ou se reconciliar consigo mesmo, né? Porque quando uma pessoa ela se perdoa, porque tem pessoas que alimentam sentimento de culpa e ele fica doente. Mas quando a pessoa se perdoa, que ele entende que ele, como ser humano, tem o direito de errar, de falhar em alguma área, que ele está sujeito a isso e que, portanto, ele não tem que carregar o peso da culpa para o resto da vida, mas quando ele faz ali um inventário moral, né, que é o quarto passo da recuperação do dependente químico, quando ele faz um inventário moral, quando ele se autoanalisa, que ele faz uma avaliação sincera da sua vida, da sua conduta, de onde ele está errando, que ele se arrepende profundamente, que ele confessa em oração, ou quando ele conversa com um terapeuta, com um psicanalista, com um psicólogo, que ele tira de dentro dele aquele lixo emocional, ele tem sim uma tendência de dar a volta por cima e de vencer aquele mal que um dia abateu sobre a sua vida e sua família, gerando uma doença psicossomática. Tá bom, gente? Então, essa é a importância do estudo da medicina psicossomática, do conhecimento da importância do desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, do cultivo espiritual, respeitando a fé do ser em crise, sem proselitismo e, ao mesmo tempo, cumprindo a nossa nobre missão, que é levar uma mensagem de fé, de consolo e de esperança para vidas. Que Deus abençoe a sua vida, no nome poderoso de Jesus, e que o estudo da doença psicossomática, sobre a ótica da capelania, venha contribuir para não somente o seu crescimento espiritual, mas também para o desenvolvimento de um comportamento de reorientação das angústias do ser em crise e também de uma ressignificação de uma dor, uma ressignificação de um sentimento, que a pessoa venha direcionar toda a sua força, toda a sua esperança na direção de algo que pode contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida e de fazer com que essa pessoa venha a ser curada das suas mazelas, não somente físicas, mas emocionais e psicológicas. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e até a nossa próxima aula.